que os senadores usem a palavra no momento que entenderem mais adequado, aos senhores que mandam, e esse aqui, no exercício da presidência, cumpre as ordens do plenário. Feito, senadores. Então, Carlos Henrique de Oliveira, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. É um prazer muito grande, uma honra estar aqui. Saúdo a presença dos senadores, Vandervan, senadora Zenaide. É muito importante para nós, cidadãos, que temos aí o encargo de trabalhar na administração tributária, ver o Poder Legislativo preocupado com um tema tão relevante. Por felicidade, eu adotei a minha contribuição num tributo diverso do que o meu colega, o doutor Pedro, apresentou e do que o doutor José Roberto apresentou. Basicamente, as riquezas escolhidas pelo Constituinte como riquezas imponíveis, como fatos denotadores de riqueza a serem transferidos para o Estado por meio da tributação, basicamente eles têm 3 grandes grupos: a renda, o consumo e o trabalho. O doutor Pedro tratou da renda num viés importantíssimo da justiça fiscal, da capacidade contributiva, da igualdade de todos perante a tributação, que é um valor esculpido na Constituição Federal. O doutor José Roberto apresenta uma característica da tributação sobre o consumo sem nenhuma falta de coragem, ao contrário, demonstrando uma característica perversa da tributação sobre o consumo, que é a regressividade, e propondo um meio de mitigar esse efeito perverso. Eu vou tratar do trabalho. O trabalho como denotador de riqueza, o trabalho como pacificador social, o trabalho como direito social e, em alguma medida, direito humano. Quando eu recebi o convite desta comissão, eu fiquei muito mais feliz do que da Comissão da Reforma Tributária. Porque nesta comissão, nós conseguimos ter um olhar para a necessidade da reforma tributária que transcende número. Senador, o que nós estamos propondo aqui não é só uma mudança de fonte de arrecadação do Estado. Em alguma medida, nós estamos mudando, resgatar a própria essência do Estado, como aquele que arrecada para prestar serviço, como aquele que insere o seu cidadão na própria formulação de política pública, que, em última medida, é o que nós estamos pretendendo fazer aqui. Então, estou extremamente envaidecido dessa oportunidade. E por que a tributação sobre a folha é tão relevante? É o tributo que isoladamente mais arrecada. O tributo chamado INSS, o recolhimento da GPS, o tributo que, em alguma medida, financia, a Seguridade Social, a Previdência Social, sozinho, arrecada mais que o imposto de renda retido na fonte da pessoa jurídica e o da pessoa física. Mais ou menos 400 bilhões contra 360 bilhões. Arrecada mais que qualquer ICMS, perde da totalidade dos ICMS. O trabalho, ele é um pacificador social, porque ele garante que aquele que ofere a renda decorrente do trabalho consiga prover o seu próprio sua própria subsistência e de toda a sua família. O trabalho move a economia. Se eu não tiver renda na pessoa física, a pessoa jurídica não adianta ela produzir. Não adianta a pessoa jurídica prestar serviço, porque eu não tenho consumo.
Se eu não tenho consumo e a rodinha não gira, o Estado não consegue tirar tributo e o sistema financeiro não tem para quem financiar. O ciclo básico econômico não roda. O Brasil fez algumas escolhas, como o Dr. Pedro mostrou, que se mostram agora um pouco equivocadas. Um excesso de tributação sobre o consumo e uma diminuição de tributação sobre a renda. O Dr. Pedro mostrou isso com muita maestria. Em alguma medida, tudo, e nós tivemos uma felicidade incrível, nós combinamos, sim, passamos semanas combinando o que íamos falar, né? Nós tivemos uma felicidade incrível quando nos reunimos aqui 5 minutos antes da hora marcada. Dr. Pedro Carlos, você vai falar do quê? Tributação sobre a folha. Que ótimo, eu vou falar de tributação da renda. Casa perfeitamente. Isso mostra que alguém lá em cima está cuidando da gente. Por isso que vocês estão na Comissão de Direitos Humanos. É verdade. Verdade, senador. Das pessoas, né? A tributação sobre a folha, ela precisa ser analisada, ela não pode ser esquecida, porque o senador Paulo Paim mostrou isso logo no começo. Ela está totalmente linkada com a reforma da Previdência. Eu também concordo com o senhor, se fosse em sentido invertido, talvez muito do que foi feito não precisasse ser feito. Agora, o que eu chamo a atenção dos senhores e peço especificamente para essa casa, que preste atenção na reforma da tributação sobre a folha, que não caia em canto de sereia, porque se eu largar a base imponível, o trabalho como fato gerador da tributação previdenciária, e criar qualquer outra forma de transferência do Tesouro Nacional para a Seguridade Social, senhores senadores, no mesmo mandato que os senhores ostentam, vocês vão ser instados a analisar a nova reforma. Porque não se esqueçam que todo o argumento dessa reforma foi déficit, foi transferência de recursos da União para a Seguridade Social, como se a Constituição não previsse isso desde 1988. Então, não me digam que eu vou criar um outro tributo para depois transferir para a Seguridade, porque o motivo pelo qual se fez essa reforma é que estou tendo muita transferência para a Seguridade. Sempre digo para os meus alunos, não percam o conceito, não percam o conceito, não entrem em raciocínio circular. Eu entro em raciocínio circular toda vez que eu perco o conceito. Prover recursos para o orçamento dos entes públicos para transferir para a Seguridade é aquele que detém capital e não precisa de Seguridade dizer que essa transferência está atrapalhando a economia. É canto de sereia. Esse discurso não tem viés ideológico. Ele cabe como viés ideológico, mas ele não tem. Eu sou um técnico. Eu ponho tudo que eu estudei até hoje, e foi especificamente nesse assunto, no Brasil e fora, foi para ter uma capacidade técnica, sem viés ideológico, de analisar. Retrato da minha função pública. Eu preciso reformar. Por quê? Foi apontado pelo Dr. José Roberto e serve como um todo. Complexidade legislativa. Eu preciso... Vixe, eu vou apanhar dos senhores. Não, está indo muito bem, que eu vou te dar mais 5. Obrigado e desculpa. Eu tenho uma necessidade de reformar porque eu tenho uma insegurança jurídica absurda. Tribunal Superior no Brasil trata de matéria tributária dia após dia. E o contribuinte não sabe o que fazer. Eu tenho uma complicação no cumprimento de obrigações acessórias, que é o país do mundo que mais se gasta tempo para poder saber qual tributo pagar. Não é para pagar o tributo.
São 1.958 horas médias gastas por uma empresa para cumprir a obrigação tributária acessória. Eu tenho uma perda de efetividade apontada pelo Dr. José Roberto especificamente na questão do consumo. Ou seja, eu não consigo tirar o potencial de arrecadação porque eu fomento o planejamento tributário, inclusive o abusivo. Porque dentro de uma complexidade normativa, senhor presidente, é fácil eu criar uma brecha. Se eu tiver uma tributação simples, se eu tiver uma tributação em valores suportáveis, se eu tiver uma carga tributária adequada às necessidades do país e à capacidade de geração de riqueza do povo, assim entendido todos os contribuintes, eu não tenho problema de planejamento tributário. Eu consigo criar o sonho de qualquer auditor fiscal, de qualquer esfera de administração tributária, que é o dever fundamental de pagar tributo como dever de cidadania. Tudo isso na relação de trabalho interessa por quê? Porque hoje eu vivo uma crise sistêmica de oportunidades de trabalho. Essa perda de postos de trabalho, essa massa de trabalhadores que não geram renda, tem uma importância econômica significativa. Eles desaceleram a economia e faz com que nós tenhamos a situação que nós apresentamos hoje. E especificamente na tributação do trabalho, eu tenho uma complexidade que está parada em tribunais superiores. Eu não consigo, se eu começar a falar com vocês, eu gasto 1 hora só para contar as teses que existem em Tribunal Superior sobre tributação de trabalho. Então, eu preciso reformar. Só que tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho um objetivo e eu tenho uma demanda. Eu tenho que diminuir a carga individual, porque ao diminuir a carga individual, eu tenho uma possibilidade de gerar postos de trabalho. Não é, e nunca digam que eu disse que isso, como muitos dizem, é direto. Se eu zerar todo o encargo trabalhista, eu não crio posto de trabalho diretamente, porque o empresário contrata quando ele tem demanda. Se ele não tiver demanda, ele simplesmente não gera posto de trabalho. Qualquer economista de primeiro ano de faculdade sabe que, quando eu diminuo o encargo trabalhista, se a demanda pelo meu produto está alta, essa vantagem, senador, vai para o bolso do empresário. Se a demanda por trabalho está alta, essa vantagem vai para o bolso do trabalhador. Mas eu não falei em criação de postos de trabalho. Eu só gero criação de postos de trabalho quando eu gero aumento da demanda pelo produto ou serviço. Mas, inegavelmente, nós precisamos, em termos tributários, numa época de economia globalizada, nos alinharmos às outras nações que competem conosco. Principalmente em qual setor, senador? No setor que o Brasil é mais competitivo. Serviços. Infelizmente, ou felizmente, na questão de criação de postos de trabalho. Eu participo desde a questão da reforma da Previdência, senador. Quando eu estava na Câmara, existia uma alteração no 195.1A da Carta Constitucional que aumentava demais a base de cálculo e as pessoas não tinham percebido. Alguns juristas e alguns operadores do direito, como eu, nos juntamos em torno da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, a ABAT, para repensar um modelo. E esse modelo tinha a seguinte premissa: eu preciso reduzir carga individual, eu preciso simplificar o sistema e eu não posso perder a arrecadação.
O signo folha de pagamento nunca deixou de ser considerado como base de cálculo de contribuição previdenciária na nossa análise. Chegamos, depois de muita reflexão, a uma proposta de alteração do artigo 195.1a da Constituição, que fomenta, que favorece a criação de postos de trabalho em duas vertentes: quantidade e qualidade. Vou começar pela quantidade, desculpa. A alíquota hoje é de 20% patronal. Na nossa proposta, há uma redução para 14, 12 ou 11, dependendo da quantidade de postos de trabalho oferecido pelo empregador. Se é uma empresa que oferece até 500 postos de trabalho, ela tem a alíquota máxima. Se ela já é um empregador médio, entre 500 e 3.000, ela tem uma alíquota intermediária. E se ela é um grande empregador, ela tem uma alíquota reduzida de 11%, praticamente a metade do que tem hoje. Só que eu não quero só postos de trabalho, eu quero qualidade nos postos de trabalho. E qualidade para o trabalhador é dinheiro no bolso. Se eu tiver uma pequena empresa, mas que tenha uma massa salarial alta, eu também vou favorecer. Então, se eu tenho uma empresa que tem uma média salarial acima de 7 salários mínimos, R$7.000, eu vou ter uma alíquota mínima. Se essa minha empresa contempla a classe média, doutor Pedro, entre 3 e 5 e 7 salários mínimos, eu vou ter a alíquota intermediária e uma alíquota normal de 15% para quem não tem essa qualidade no posto de trabalho. A combinação dos dois fatores mensalmente define a alíquota aplicável pela empresa. Ok? Então, se em determinado mês ela tem uma média salarial de R$2.000, mas ela emprega, ela emprega 600, ela vai pegar os 12% dos 600 e somar com os 15% dos 2 salários mínimos. E ela vai ter uma alíquota intermediária de 13,5%. Qual o efeito que isso trouxe em dados reais, coletados em cima de folhas de pagamento dos 3 setores? Setor da indústria. As grandes empresas, redução de 35% sobre a carga individual. As pequenas empresas, redução de 33,91% na carga individual. Para o setor de comércio, a redução nas grandes empresas de 30,19% da carga individual. Para as pequenas, 38,34%. No setor de serviços, que é o setor que se diz mais prejudicado pela reforma sobre o consumo que existe em tramitação tanto nesta Casa quanto na Câmara dos Deputados. Redução para as grandes empresas prestadoras de serviços de 36,93%, para as pequenas de 33,60%. Qual a mágica? Aumento da base de cálculo. Em vez de eu tributar a remuneração decorrente do trabalho, eu tributo todo o valor pago pela empresa, exceto alguns benefícios específicos. Eu aumento base, paro de ter discussão da fuga do direito do trabalho, se isso é ou não é remuneração, senador, e passo a isentar saúde, educação, alimentação, transporte, indenizações decorrentes do contrato de trabalho, porque vai servir para o trabalhador no desemprego. Ok? PLR, por previsão constitucional, previdência privada. Tudo aquilo que a empresa for ofertar e que serve para o trabalhador como amortecedor, colchão social. Os gráficos, hoje em dia tudo tem que fazer gráfico, né? Os gráficos estão aí com o quanto cada empresa
da amostragem pagou, a grande empresa do comércio, por exemplo, tinha encargos de 8 milhões de reais por mês. Ok? Cai para 5 milhões e 900. A pequena, 2 milhões e 634, vejam que não é tão pequena assim, cai para 1,5 milhão. Preserva-se os ditames constitucionais quanto à micro e pequena empresa, ou seja, o Simples Nacional totalmente preservado. Novas formas de trabalho. A grande questão hoje em dia, o trabalho está passando por uma mudança. Plataforma digital como meio de aproximação entre o prestador de serviço e o tomador de serviço. Motorista de aplicativo. Eu saio da discussão se o motorista do aplicativo trabalha para ele, trabalha para o aplicativo, trabalha para o cliente, eu saio dessa discussão e resgato uma contribuição previdenciária específica que era a antiga CPRB. Eu tributo a receita do aplicativo. Alíquota pequena, ok? Alíquota pequena, saio fora da confusão se ele paga, se ele está contratando, se é empregado, se não é empregado. Deixo isso para a questão competente, para os tribunais trabalhistas analisarem, e eu tenho uma tributação que vai buscar futuras relações de trabalho que a gente nem conhece. Era a contribuição que eu tinha que dar. Muito bem, doutor Carlos Henrique de Oliveira, auditor da Receita Federal. Só terminar aqui o chamamento, eu já passo para o senhor senador. Carlos Henrique de Oliveira é auditor da Receita Federal e ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Só dizer uma frase que eu acho importante, que você fez eu lembrar aqui, doutor Carlos Henrique, que muitos adotam a seguinte método: por que simplificar se eu posso complicar? Para se dar bem, né? Ou no Rio Grande do Sul, quando você quer vender um cavalo, primeiro tu diz que o cavalo, esse alazão não vale nada. Destrói o conceito do cavalo e depois compra. Ou seja, é a mesma teoria, né? Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência pela forma simples e apontando caminhos que, no fundo, todos são beneficiados. Mas com enorme satisfação, o nosso querido senador Vanderlei Cardoso, com a palavra nesse momento. Eu ia quase dizer Vanderlei.